Olá, está começando o Univasso Debate. De acordo com os pesquisadores de saúde humana, o nosso organismo tem aspectos fisiológicos, mentais, emocionais e espirituais. Ao afirmar que estamos saudáveis, precisamos levar em conta todos esses aspectos, mas a maioria de nós esquece principalmente de cuidar da mente. Nesta edição do Univasso Debate, nós convidamos a professora do curso de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Alana Moreira. Com a gente também está a professora do Colegiado de Psicologia e de Medicina também, a Silvia Moraes. Muito obrigado pela presença de vocês no Univasso Debate. Eu quero já começar essa discussão um pouquinho. Por que a gente já começa a falar tanto de problemas mentais? Digamos que é um século que as pessoas têm problemas, muitos problemas na mente. Começa com a professora Silvia Moraes. Por que se fala tanto hoje sobre isso? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade, espero colaborar juntamente com a professora Alana, né? Nós trabalhamos no curso de Medicina e lá na Psicologia. Bom, falar de saúde mental é um campo muito complexo, né? Até porque falar em saúde mental não envolve apenas recursos do ponto de vista medicamentoso, mas existe também outros recursos, né? Saúde mental é um tema inclusive bem difícil de ser definido, porque a gente não pode enquadrá-lo dentro do que a OMS coloca, que seria o pleno bem-estar, né, biopsicossocial. Essa plenitude, ela depende de uma série de fatores, né, se é que ela existe. Então, poderia trazer que a saúde mental seria um estado de bem-estar, de equilíbrio, né, entre as tensões e as exigências internas da pessoa e as exigências externas, né? A capacidade também de se manter produtivo, a possibilidade de tolerar essas infidelidades, essas frustrações do meio, né? Vários autores trazem diferentes conceitos, mas o mais importante é que a gente possa pensar também que saúde mental é uma construção, né? Depende do modo de vida, depende das condições que esse indivíduo acessa, dos recursos, desde a questão da moradia, as questões sociais, culturais. Então é um conceito bem difícil de ser definido porque ele depende bastante, né, desse estilo de vida, do modo de se viver, do modo de interpretar, né, os eventos e do modo também que a pessoa dispõe, dos recursos que essa pessoa dispõe de superar essas adversidades. E aí, professora Alana, eu mesmo pergunto, por que a gente fala tanto de saúde mental quando as pessoas começam a reclamar situações no dia a dia que levam as pessoas a terem problemas? Digamos, uma saúde mental deixa de lado, como a gente falou ali. Lembra de cuidar do corpo, cuidar de tudo e às vezes esquece de cuidar da mente. Essa ideia de que a gente fala muito de saúde mental, às vezes a gente acaba percebendo que a gente fala muito pouco da saúde mental em profundidade. Na profundidade que a saúde mental exige. Né? A mídia coloca muito, né, as doenças mentais, o ficar louco, o ficar deprimido, o ficar ansioso, né, o adoecer mentalmente, mas não aborda isso na profundidade que isso exige. Né? Então, é muito difícil a gente pensar dentro da sociedade que a gente vive, das formas como a gente se organiza socialmente, né? Desde a forma como a gente trabalha, o tempo livre que nós temos para o lazer, os momentos em família, né, os momentos de paz, que a gente possa não fazer nada, o prazer em estar trabalhando, o trabalhar com prazer, o trabalhar com gosto. Tudo isso faz com que a gente acabe se distanciando desse nosso eu mais profundo, né? Desse nosso prazer em viver, que estamos sempre tão voltados para cumprir as tarefas do dia a dia, que acabamos nos afastando, né? Estamos tão preocupados em manter um corpo bonito e entrar no projeto do verão 2017 e muitas vezes não pensamos que a gente não tinha um momento para nós mesmos, né? Para refletir sobre a nossa vida, refletir o que eu quero, o que eu penso para o meu futuro, quais os momentos de paz que eu quero ter, né? Se aquilo que eu estou tendo está adequado ao que eu desejo ou se eu simplesmente estou seguindo regras e ordens de acordo com o que é colocado. Né? Então, assim, só para reforçar isso, a saúde mental, na profundidade que ela ainda é muito pouco discutida. E aí a gente volta àquela velha discussão que só, como a senhora comentou aí, vem depois, né? A gente fala muito pouco de prevenção. Professora Silva, um pouquinho sobre depressão. A depressão seria um sinal de que as coisas não estão andando bem? Quando a pessoa começa um sinal de depressão, é um sinal de alerta? Fala um pouquinho sobre isso. Ao se falar em depressão, a gente também tem que ter um certo cuidado porque virou um certo jargão. Né? Se por um lado popularizou-se o tema, mas muitas vezes com algumas expressões preconceituosas do tipo, só fica depressivo, só deprime quem não tem o que fazer, quem isso, quem aquilo. Então eu acho que a gente tem uma abordagem em uma instância muito preconceituosa ainda, que exige maiores esclarecimentos
e que muitas vezes as pessoas deprimem, têm essa tristeza, esse isolamento, essa apatia, esse afastamento do trabalho por N situações. Por exemplo, o estresse no trabalho, por exemplo, crises, né, no processo vital, né, perdas, eventos traumáticos, como, por exemplo, uma situação de estupro, de uma morte, de um acidente, de uma doença trágica. Enfim, são N aspectos que podem levar a uma tristeza momentânea, mas também que pode persistir. Então, a gente só pode ter esse diagnóstico e essa avaliação mais pormenorizada, mais detalhada, junto com os profissionais médicos também, com outros profissionais da área de saúde, para que a gente faça uma avaliação mais criteriosa e tenha um discernimento um pouco mais apurado a respeito dessa questão. Nem toda tristeza é depressão. Tem uma pergunta já nessa linha também para a professora Alana. Falta informação? As pessoas são pouco informadas sobre esse assunto, como a professora comentou aqui, às vezes muita coisa, já é depressão, já fala, já meio que ficou meio que um clichê. Falta informação? De que forma a gente pode pegar essa informação e ajudar as pessoas? Certo. Aquilo que a gente até comentou antes, né? A gente não pode correr o risco de considerar que tudo é doença ou também de considerar que tudo é normal, né? E aí a gente precisa saber minimamente caracterizar o que pode estar dentro do normal, como uma tristeza, como algo esperado, e o que pode estar dentro da doença. Falta informação, sim, falta. Mas eu acho que falta, sobretudo, cuidado, um olhar atento. Né? Aquela situação assim, nossa, ele estava com esse problema e eu nunca reparei, mas será que nós olhávamos atentamente para aquela pessoa que estava demandando de atenção? Então, dando continuidade até o que Silvia colocou, né? A depressão, ela tem fatores genéticos, né? Tem pessoas que têm uma predisposição a ter depressão maior do que outras, que tem vários casos de depressão na família, né? E tem também uma questão do meio, né? Do ambiente, da situação que a pessoa vive. Então, quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma tristeza profunda, uma falta de ânimo de fazer as coisas que não te acomete aqui essa semana, daqui a 15 dias novamente. Isso vai acontecer na maior parte das horas do dia e na maior parte dos dias da semana. Então, a gente está falando de algo que tem uma gravidade maior, né? Pensando numa depressão grave, que precisa de um tratamento mais intensivo, né? Então, até trazendo isso como sinal de alarme, né? Muitas vezes a pessoa se afasta das atividades da família ou se afasta do trabalho e ela muitas vezes é julgada como preguiçosa, não tem força de vontade, reaja, você precisa levantar da cama, você não pode deixar a depressão te vencer. E o entendimento da gente que trabalha com pessoas com transtorno mental e falando da depressão, mas a depressão que eu digo é a depressão maior, não a depressão da tristeza ocasional, né? Entendida e compreendida pelos fatores da vida. A gente fala de uma doença que a pessoa não tem um controle sobre isso. Ela não levanta, ela não fica deitada na cama porque ela quer ou porque ela não tem força de vontade. Ela simplesmente não consegue. Né? É o mesmo com, eu fico fazendo sempre essa comparação com os estudantes, é o mesmo que você está tendo um sangramento, uma hemorragia, e eu falo assim, reaja, você precisa parar com esse sangramento. Boa você comparação. precisa ter força de vontade. Então a depressão é um estado que, e quando se trata de depressão, a gente fala de uma perda de funcionalidade importante, tanto no âmbito familiar, quanto no âmbito profissional, no âmbito social. Então essa pessoa ela vai ter um prejuízo. Então, eu acho que o que falta mais de informação das pessoas é como é que eu posso olhar para isso como alguém que está pedindo ajuda. E que a ajuda não é necessariamente eu chegar para ela e dizer, você precisa reagir. A gente tem um quadro aqui no Universo Debate que é a participação de quem nos acompanha. Vamos conferir agora algumas perguntas que as pessoas fizeram nas ruas para os nossos entrevistados. Qual o segredo para ter uma boa saúde mental? Quais as principais causas de doenças mentais? Quais os primeiros sinais de que uma pessoa está com doença mental? A gente voltou agora com os entrevistados aí nas ruas e uma primeira que é uma dúvida constante, né? Essa primeira pergunta que foi feita aí, que diz o seguinte, quais as principais causas de doenças mentais? Eu começo com a professora Silvia. Quais são essas principais causas que as pessoas acabam identificando para essas doenças mentais? Ainda na linha de raciocínio, né, acompanhando a professora Alana, a gente não pode pensar a saúde mental como decorrente apenas de um único fator, né? Há muitas causas, né? O adoecimento mental, ele é fruto, ele é produto
de um modo de se viver, de uma herança genética, né? De uma forma de interpretar, de sentir, de pensar, né? Então, tudo isso tem interferência. Como principais causas, a gente pode pensar também, né, já há várias teorias que defendem que muitas vezes a gente adoece porque a neuroquímica do nosso cérebro não está bem, né? A gente tem um modo de funcionamento mental que depende dos circuitos elétricos, né, do nosso cérebro, que dependem dessas substâncias estarem ok em dia. Então, em muitas situações a gente tem um desequilíbrio. Há teorias que defendem que essa pode ser uma das causas, então podendo nos levar a mais ou menos substâncias, né, ou mais ou menos impulsos nervosos, né, e neurotransmissores, e isso poderia trazer algum tipo de prejuízo. A gente sabe, por exemplo, que a depressão, como a esquizofrenia também, há teorias que defendem isso. Mas a gente sabe também que grande parte do que ocasiona esse sofrimento psíquico, esse adoecimento, tem muito a ver, João, com as políticas, né, também implementadas em um país, as políticas, por exemplo, de moradia, as políticas de combate, né, ao álcool, a outras substâncias, não só o combate, mas políticas de conscientização, de uma educação permanente, o acompanhamento desse ser humano desde cedo, desde a infância, né? O acesso da população não só aos bens de consumo, mas a aparatos de lazer, de tecnologia, de convívio social. Muitas vezes a falta desse apoio social, a falta de políticas que possam implementar, né, ou trazer, agregar algum valor à qualidade de vida das pessoas, elas não são implementadas. Então isso também tem uma interferência, pode ocasionar sofrimento, a perda de um emprego, né? Perdas de um modo geral, eventos traumáticos, a questão também muitas vezes da invisibilidade da pessoa idosa, das pessoas em situação de vulnerabilidade social, aquela camada da população que muitas vezes não é vista, não é atendida, né, por políticas governamentais. Então, de um modo geral, é multifatorial, são muitas causas. Então. A segunda pergunta feita é qual o segredo para ter uma boa saúde mental? Como cuidar bem da mente? Eu costumo brincar que o cuidado com saúde mental, a preservação da saúde mental começa na primeira infância, né? A gente não sabe disso, mas crianças que muito precocemente são vítimas de violência, de abuso, têm uma chance muito maior de vir a desenvolver transtornos mentais do que crianças que não sofrem isso. Então, quando a gente fala de cuidados com a infância, de amor, de proteção, de segurança, né, do se sentir amado e querido, a gente está falando de proteção à saúde mental. Essas pessoas crescerão com a probabilidade de saber lidar, com uma chance muito maior de saber lidar com dificuldades da vida do que alguém que sofreu muitas privações na primeira infância. Né? Porque aquilo até que Silvia colocou, isso modifica a neuroquímica do cérebro, né? No momento em que era para ela estar sendo amada, mamando e feliz no colo, ela está sofrendo estímulos dolorosos, né? Tá tendo dor e sofrimento, então isso modifica essa estruturação. Não estou dizendo que toda criança que sofre isso vai ter um transtorno mental, mas o que eu digo ao contrário, é preservar, cuidar das crianças, cuidar dos nossos filhos e das crianças ao nosso redor, ajuda para que aquela criança seja uma pessoa mais saudável, né? E um outro ponto também de preservação importante da saúde mental são as redes de solidariedade. Vários estudos mostram que pessoas que têm redes sociais têm muito mais chance de não adoecer ou se adoecer e de saírem com mais facilidade desse adoecimento. É aquela pessoa que não se isola. Exato. Aquela pessoa que tem um vizinho que ela possa contar, não só a família, né? Que ela tem uma família que ela possa contar, uma vizinhança que ela possa contar, pessoas que ela possa se relacionar. Quanto mais laços sociais você tem, mais saudável você vai ser, né? Porque você tem redes de apoio diversas que vai te ajudar no momento em que você precisar. Então, se você passou por um sofrimento, por uma perda importante, e que aquilo foi um luto, e se você teve uma rede de apoio importante, você pode não vir a ter uma depressão. Mas de repente, se você viver só, e você só tinha aquela pessoa e não tinha mais ninguém, e você tem uma rede de apoio deficiente, você pode vir a ter um outro adoecimento. É claro que essas coisas não são lineares, né? Mas os pontos principais, assim,
Claro que atividade física é importante, alimentação é importante, né? Cuidados, ter momentos de lazer também são importantes, momentos com a família, cuidados com a espiritualidade, para aqueles que vivenciam a espiritualidade de uma maneira particular, também são importantes. Mas eu falo disso porque a gente comenta muito pouco desses dois aspectos. O cuidado na primeira infância e as redes de solidariedade. Falando disso numa sociedade que a gente vive que é tão difícil a gente poder contar com pessoas diferentes em vários lugares. Outra pessoa. E a outra pergunta que o entrevistado fez é quais são os primeiros sinais de que uma pessoa está com uma doença mental? Quais são esses sinais que a gente olhando assim dá pra gente identificar? Olha só, essa é uma pergunta muito ampla, porque quando a gente fala em adoecimento mental, a gente fala de N esferas da vida. A gente fala de linguagem, de pensamento, de memória, de senso-percepção, de afeto, é muita coisa envolvida. Sinais de que as pessoas estão em sofrimento de um modo geral não nos dizem respeito a uma única situação de adoecimento. Por exemplo, o isolamento, né? Por exemplo, não ter com quem contar, como a professora Alana falava. Por exemplo, não ter minimamente garantido acesso à saúde, à educação, lazer, aos bens, aos serviços, né? Aquilo que por direito e por dignidade do direito humano toda vida precisaria ter em seu cuidado, tanto no nível individual quanto no nível social, quanto no nível mais macro, político. Todos esses sinais onde a pessoa é privada, onde a pessoa se isola, onde muitas vezes ela chama a atenção das pessoas por tentativas, por comentar alguma ideação suicida, todos esses são os sinais que a gente precisa estar muito atento. Vamos pensar nas pessoas, por exemplo, que já tiveram alguma ideação suicida, o que é que elas costumam demonstrar, o que é que elas costumam mostrar como sinal. Em muitas circunstâncias, elas demonstram que não são aceitas, se isolando ou muitas vezes ao comentar alguma coisa, a não falar sobre os próprios sentimentos, não falar sobre os próprios sentimentos, não ter com quem contar. Tudo isso pode levar a uma situação de dificuldade, de adoecimento em si. Mas vamos pensar na ideação suicida? É muito complicado, né? A sociedade não está afim de ouvir suas queixas. Tem até uma música aí bem popular que diz assim, não me conte seus problemas. E a partir dessa situação, o que é que a gente observa? Que quando as pessoas se queixam, quando as pessoas falam de sua dor, de seu sofrimento, a sociedade elimina isso, porque a gente vive em um momento onde o mais importante é o ter, o mostrar que está bem, é o ser melhor, é o ser rápido, não basta ser bom, tem que ser muito rápido, ágil. Então, todos esses apelos do mundo capitalista, muitas vezes, fazem com que as pessoas, pressionam essas pessoas, estressam, e fazem com que essas pessoas tenham pouca capacidade de resiliência, ou seja, de recuperação, de se refazer, de superação. Então, o isolamento, não falar do próprio sentimento, ou muitas vezes rejeitar estar em alguns ambientes onde as pessoas compartilham da própria experiência, a dificuldade muitas vezes de recorrer a um cuidado, de admitir que está num momento de fragilidade. Todos esses sinais são importantes, né? Independente do tipo de adoecimento, mas em algumas circunstâncias, todas esse conjunto de sinais são muito importantes, né? Assim, só acrescentaria algumas coisas como perda de vontade, por exemplo, de cuidar da própria higiene, de se vestir. Aquela pessoa que sempre se vestiu normalmente e cuidava da própria higiene, ela começa a se descuidar disso. Isso é um sinal importante de alarme. A pessoa que fala que ouve coisas e as pessoas não conseguem ver o que ela ouve. Ah, eu estou ouvindo uma voz falando comigo, ou então começa a falar sozinha e conversar com alguém, né? E aí, normalmente, a sociedade tende a falar assim, deixa de besteira, não tem ninguém aí que está falando com você. E a pessoa, na percepção dela, ela de fato está ouvindo alguma coisa. Dentro da cabeça dela, ela está ouvindo. Então, essa compreensão é importante no sentido até de acolher, né? De falar, tá bom, tem alguém falando, mas vem aqui que eu vou te ajudar, vou te proteger, né? Mas é um sinal de alarme também, a pessoa falar sozinha, a pessoa se descuidar da vestimenta, da higiene, né? O isolamento também, que é um ponto muito importante. É interessante assim, porque tem a doença mental que incomoda, que essa doença mental da pessoa que fala e que grita e que bagunça e que quebra, e tem a doença mental que poderia não incomodar tanto, que é aquela pessoa que se isola, não fala com ninguém, não quer se alimentar, não quer se tomar banho,
mas que em alguns contextos se leva mais tempo para procurar uma ajuda, e esse caso é mais grave muitas vezes do que um caso que a gente vê com mais facilidade. Vamos fugir um pouco desse assunto, dentro do assunto, mas eu queria tirar uma dúvida. A gente tem se ouvido muito ultimamente sobre a questão da luta antimanicomial. E aí essa luta antimanicomial ela muda um pouco a visão que se tem de tratamento, de cuidado com as pessoas que têm alguns problemas mentais. Rapidamente, queria ver com a professora Alana, para a gente começar por lá e voltar. O que é que a gente pode destacar de mudança nessa luta antimanicomial? O que é que significa isso? O que é que já mudou no tratamento com as pessoas que têm algum tipo de problema mental? A luta antimanicomial é um movimento social, né? Que tem como seu fim maior o fim dos manicômios, né? Só que ela estimulou a criação de uma nova política de saúde mental que permitiu uma reestruturação da rede de atenção às pessoas com transtorno mental. Né? Então, acho que falar da luta antimanicomial, ela tem uma complexidade, tem uma história. Eu acho que o que vale aqui estar colocando, até porque ainda se tem a ideia de que a pessoa, quando tem um surto, o melhor lugar para ela ser cuidada é dentro de um manicômio, é entender o que é que a gente tem hoje de rede de atenção às pessoas com transtorno mental. Então, a política de saúde mental atual, a Política Nacional de Saúde Mental atual, o que é que ela estrutura como rede? Atenção básica de saúde, que são os postos de saúde, as unidades de saúde da família. É função das unidades de saúde da família fazer o atendimento às pessoas com transtornos mentais, fazer o atendimento de todas as pessoas. Em se tratando de transtorno mental, os transtornos mentais leves e moderados, eles podem perfeitamente serem acompanhados somente dentro de uma unidade de saúde da família, pela equipe de saúde da família. Quando a gente fala de transtornos mentais graves e persistentes, aí é interessante que a saúde da família compartilhe o cuidado com os centros de atenção psicossocial, que é onde tem o psiquiatra, tem o terapeuta ocupacional, tem psicólogo, tem grupos terapêuticos, faz atendimentos de acordo com a gravidade do indivíduo. Né? Observe que eu não falei, ele não encaminha, a gente não encaminha, a ideia é que a gente compartilhe o cuidado. Aquela pessoa continua sendo de responsabilidade da unidade de saúde da família, mas eu preciso de um suporte maior de um centro de atenção psicossocial. Eu gostaria de complementar o que a professora Alana falou sobre a luta antimanicomial, porque inevitavelmente está muito atrelada à questão da reforma psiquiátrica. E como a população muitas vezes tem pouco acesso a essas informações, há algo muito importante aí que precisa ser dito também. O que a luta antimanicomial ela vem tentando sensibilizar a população é para que a gente rompa com esse medo, com esse preconceito, com esse olhar de que tratar a doença mental tem que ser isolando, segregando, internando, deixando a pessoa lá longe dos seus familiares, do seu convívio social. O que a luta manicomial traz também é essa tônica de um apelo e de uma sensibilização da população a simplesmente não identificar a pessoa em sofrimento psíquico como sendo perigosa, como sendo sinônimo de ameaça, mas em respeitar a sua liberdade, que as pessoas possam ser tratadas em liberdade, que elas possam passar o dia no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, né? E ter o convívio, né, à noite com sua família e ter um momento, né, de ser compartilhado esse cuidado. Então, é um movimento também que traz para a gente a importância da gente romper com essa lógica manicomial para além do prédio do manicômio, porque muitas vezes a gente está na rua, na escola, na universidade, no centro de saúde, onde quer que seja, e a gente permanece com essa lógica, com essa forma de tratar as pessoas com doença mental de uma forma preconceituosa, de uma forma com medo, de uma forma com contenção, né? Então, a ideia também é de sensibilizar, todos nós sejamos sensibilizados para romper com essa lógica que vai muito além do prédio manicômio. Mas voltando à pergunta, como é que pode diferenciar a questão da deficiência, se eu estou usando o termo correto ou não, e da doença mental? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Sim. Olha só, quando a gente fala deficiência, esse é um termo que nem se usa tanto, mas fala-se pessoas com deficiências, né? É o termo mais atual, mais contemporâneo. Mas há também aí uma coisa que precisa ser esclarecida. Por exemplo, por muitos anos as pessoas costumavam falar deficiência como sinônimo de retardo mental, de déficit cognitivo, né? Então, por esse lado, déficit mental, retardo mental, foi entendido como deficiência, muito embora popularmente.
Porque do ponto de vista de um cuidado mais especializado, nós não podemos resumir, né, a deficiência mental a uma deficiência, né? Porque a pessoa pode ter uma dificuldade do ponto de vista da leitura, de uma certa compreensão lógica, mas ela é capaz de aprender, com limitações, com dificuldades em maiores ou menores graus, mas eu não posso, isso não me autoriza a afirmar que aquela pessoa é um deficiente, porque isso traz uma conotação de inutilidade, é um termo ainda de uma certa forma pejorativo. Agora, se a gente está falando do ponto de vista de um retardo mental ou de uma dificuldade de ordem cognitiva, a gente está falando de pessoas que têm dificuldade em algum grau de compreensão, de linguagem, de entendimento, de raciocínio lógico. Mas deficiência não é a mesma coisa que adoecimento mental, porque o adoecimento mental é um conjunto de situações incapacitantes que muitas vezes persistem, né, que interferem na nossa produção, na nossa qualidade de vida, nas nossas atividades de vida diária e que vão muito além da questão cognitiva. O nosso tempo está correndo, estamos chegando no finalzinho, mas eu vou deixar o espaço para as considerações finais e aproveitar nas considerações finais e explicar como é o trabalho de atendimento aqui na Univasf. Quem quiser fazer esse atendimento, procura o local. Olha só, para a gente falar nesse cuidado, a atenção à saúde mental, não dá para pensar só do ponto de vista da psicologia. Seria muito reducionista, né? Nós trabalhamos juntos aqui na perspectiva do ensino, né, da formação, mas a universidade hoje, ela dispõe de um centro de estudos, pesquisas e práticas em psicologia, que a sigla é CEPSI, está localizada aqui no campus centro de Petrolina. E atualmente eu coordeno o projeto de plantão psicológico. Nós temos um serviço que não é composto só pelo plantão. Lá nós temos várias modalidades de atenção e de cuidar da pessoa em situação de sofrimento psíquico, como por exemplo, nós temos grupos terapêuticos, nós temos grupos educativos e de orientação, como o grupo voltado para os pais. Nós temos grupos de pacientes obesos, né, em situação de organização para cirurgias bariátricas, temos a psicoterapia individual, em grupo, grupos de arte terapia e temos o plantão. O plantão é o pronto atendimento psicológico que acontece toda quinta-feira, a partir das 13 horas, por ordem de chegada. Nós atendemos até 15 pessoas, né? Sejam elas indicadas por outros profissionais, sejam elas de livre escolha. Então, é um momento que a pessoa tem para se ouvir, para cuidar, para muitas vezes agregar valor a um tratamento medicamentoso, né, de alguns transtornos que a gente, em parceria com a rede, pode estar cuidando, né? Mas nossos trabalhos também eles estão muito em torno da promoção e da prevenção da saúde mental. O local aqui na Univasf mesmo, funciona aqui no campus da Univasf de Petrolina. Nosso horário de funcionamento é das 8 da manhã às 20 horas, né? E o telefone de lá é o DDD 87 2101 6871 ou 2101 6872. Tá bom. Professora Alana, as considerações finais para a gente deixar alguma informação a mais? Então, agradecer ao convite, reforçar a ideia, né, do cuidado muito mais amplo, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente inevitavelmente fala de cuidado e estamos pouco dispostos, às vezes, a estabelecer relações de cuidado uns com os outros, né? E aí chamar a atenção disso de maneira global, né? Não chamar a atenção da doença necessariamente, mas chamar a atenção do cuidado. Precisamos ficar atentos às pessoas que nos trazem algum alerta de que podem estar sofrendo. E quando a gente fica atento, a gente não fica atento para estigmatizar, a gente não fica atento para julgar ou para ter preconceito, a gente fica atento para cuidar, né? Então, e colocar que a saúde mental, ela não abrange, não escolhe, né, raça, cor, sexo, condição social. Então, todos nós estamos, de alguma forma, predispostos a ter algum tipo de sofrimento psíquico, né? Que essa esfera do adoecimento mental é uma esfera que nós todos precisamos olhar com mais cuidado. Ela não precisa ser vista, né? A ideia do manicômio mental não precisa ser vista. Se tem um adoecimento mental, vai para o psiquiatra. O psiquiatra é super importante no adoecimento mental, mas ele é uma figura muito importante junto com vários outros profissionais. O psicólogo é super importante no adoecimento mental. O médico de família e comunidade é super importante no adoecimento mental. Né? Todos nós que trabalhamos com saúde, de alguma forma, podemos estabelecer relações
cuidadosas e terapêuticas com essas pessoas, né? E fazendo essa atenção, inclusive, para nossos estudantes. Eu bato um pouco nessa tecla, mas a gente sabe que o adoecimento mental ele também acomete nossos estudantes. E a gente precisa ter um espaço mais importante de escuta e de cuidado com esses estudantes. Né? Por quê? Porque aquilo até que eu falei da proteção, que são as redes solidárias, né? A Univasf, com toda a nossa política atual de governo, a gente tem pessoas do país inteiro. Muitos estudantes que não têm família, muitos estudantes com poucos amigos, e tudo isso fragiliza psiquicamente esse estudante. Então, acho que quando eu falo de criação de redes solidárias, eu falo sobretudo falando daqui desse nosso ambiente universitário. Precisamos ter redes solidárias entre estudantes e professores, de modo que a gente possa cuidar melhor dessas pessoas. Com certeza, gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui no Univasf Debate. O tema rende, dá para falar muito mais porque tem muita coisa, mas vão ter outras oportunidades que a TV Catinga vai disponibilizar para sempre debater esse assunto que é muito importante. Chegamos ao final do programa, você que nos acompanhou, muito obrigado, um grande abraço, ficamos por aqui. Até mais.